Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui no nosso terceiro encontro e vamos continuar falando de emendas, né? Porque tem muito assunto sobre emendas. Nós já fizemos um preâmbulo nosso último encontro, Isso. né? Mostramos como que era como estava o ranking, como funcionam as emendas, Quem mas gasta hoje quem mais? gasta mais, mas hoje nós vamos falar especificamente do que o César fez na plataforma De Olho em Você, não é, César? Exato. Nós teremos, mostraremos, né, e explicaremos de uma maneira bem simples e didática sobre as emendas, sobre alguns painéis que dizem muito sobre o comportamento, a estratégia e por que elas cresceram tanto e por que elas são tão importantes nesse jogo eleitoral que que começou, né? A disputa realmente começou hoje. Sim, vamos ver como que os partidos que já estão no palanque, como que eles fizeram toda uma preparação, né, com as emendas para chegar na campanha. Então, por que que eles obrigaram o executivo a pagar 60% de emendas até junho, que era o prazo máximo para poder ter gastar, né, dinheiro, ter essa transferência, né, de dinheiro. Então, por quê? Por que esses 60%? Eles queriam tudo, mas só conseguiram 60%. Mas isso serviu como uma pré-campanha, Isso. montando todo o território, né, com emendas, com obras, com serviços, com faixas. Então, já começaram, então as emendas serviram como preparação, né, para a campanha que começa hoje, E tá? ela é muito. E o que a Graça acabou de falar é bem didático. Por quê? Porque quando nós pegamos os dois principais partidos, que são o PL, representado pelo candidato Flávio Bolsonaro, e o PT, que é representado pelo candidato Com e as atual duas presidente, maiores bancadas no Congresso. exatamente, pelo atual presidente Lula, eles são iguais, porém diferentes. E por que eles são iguais, porém diferentes? Porque quando a gente entra no painel de emendas por partido, aí vocês vão me perguntar, tá, como é que eu acesso esse painel? É muito simples. No menu, para quem está acessando pelo computador, do lado esquerdo, irá verificar rapidamente o painel BI. Basta se cadastrar ou se logar e você terá acesso ao menuzinho que vai encontrar lá emendas para o partido. E pelo celular, no menuzinho hambúrguer, o mesmo procedimento, vocês terão acesso. E quando você entra nesse painel, que a gente está vendo aqui na tela, vocês poderão clicar no partido PL e depois no partido PT. E eles dirão muito. Explica para ele alguns números aí, Primeiro Graça. porque você pode fazer uma comparação, né, entre todos os partidos. E quando você faz, bota a comparação entre PL e PT, o que o César falou sobre eles se parecerem muito ao mesmo tempo, eles são diferentes. Eles parecem muito porque eles têm quase o mesmo valor, né, de emendas. Isso. Mandaram, o PL mandou 2,3 bilhões e o PT 2 2 bilhões. bilhões. Então, assim, só os dois aí, eles já saem na frente com 4,3 bilhões. Querem saber como eles são iguais? Olha só que interessante, Mostra aí como Graça. é igual. O total de emendas de projeto definido, ambos enviaram 1,6 bilhões. Onde que eles diferem? Nas emendas PIX. E aí nas emendas PIX, o PL enviou por volta de 727 milhões e o PT 396 Mas isso tem uma milhões. explicação, Sim, tá? Porque o Lula, o presidente Lula, ele vem criticando muito a questão das emendas, tá? Então, o que a bancada do PT mudou do ano passado para esse ano? Ela diminuiu muito no envio de emendas PIX. Ela colocou principalmente nas emendas de projeto definido. Então, isso. você tem mudou a migração, até porque as emendas PIX também pegam muito mal, né? Tá sendo discutida. Então, eles acabaram mudando esse comportamento para emendas de projeto definido. Então, essa é uma diferença. E eles Exato. mandaram para o mesmo número de cidades, César? Não. Então aí você também vê outra diferença entre os dois partidos. Enquanto que o PL enviou para 1916 cidades, o PT enviou para 1562 cidades. E aí você também tem, quando você
visualiza o mapa, Nossa, o mapa é muito interessante. É muito legal. é legal porque você coloca, como o PT tem a cor vermelha e o PL ele tem a cor azul. É diferente lá dos Estados Unidos, tá? Lá é o Exatamente. contrário. Lá o democrata é azul e republicano vermelho. Mas aqui o PT é vermelho e o PL é azul. E nós fizemos questão de manter a cor original deles. Exato. Então você verifica que no mapa, que vocês também poderão ter Vocês estão vendo aqui agora, né? Exatamente. Vocês irão verificar que mais para o interior, regiões principalmente centro-oeste e região norte, você vê uma pulverização muito maior para o partido do PL, em relação ao PT, que está mais na região Litoral, litoral. né? Isso também tem uma explicação, tá, gente? Porque quando você verifica quem são os deputados, as bases, você irá verificar que o PL ele tem uma pulverização, principalmente nessa região, né? Que e tem por Norte. característica o bolsonarismo. Então aí vocês conseguem identificar Aliás, esse padrão. tem alguns estados do norte que nem tem deputados da esquerda. Então, você também tem essa dificuldade, né? Porque, em tese, como nós já explicamos, um parlamentar ele não pode fazer mais, ele é um parlamentar do Espírito Santo, ele não pode mandar emendas para o estado do Acre, tá? Isso foi proibido. Isso foi proibido. Existia sim, tá? Existia essa triangulação, mas isso teve um fim e hoje só fica restrita a questão dos projetos definidos, onde tem o CNPJ de uma empresa, que nós já explicamos isso no programa passado. Exato. Mas esse mapa mostra o que nós estamos falando sobre a preparação da campanha. Exato. Olha como a bancada do PT mandou as emendas e como a bancada do PL mandou as emendas. Exato. Isso é importantíssimo, porque você acaba fidelizando os seus prefeitos, os seus governadores. Então, eles atuaram dessa forma. É assim que está o nosso mapa de emendas pré-campanha eleitoral. Isso. Tá? Aí agora nós queremos aproveitar e também mostrar outros dois partidos. Sim, vamos Né? Quem fugir, são né, da eles? polarização e vamos Isso. botar outros, para vocês notarem também como os outros partidos destinam essas emendas. Vamos escolher quais? Vamos escolher o Partido Republicanos, Republicanos do Hugo Mota, tá? do Mota, do candidato a governador de São Minas. Paulo, Tarcísio. Isso, de Minas, o do Cleitinho. E então, o PSD, do que é do nosso Kassab. cacique, Kassab, que E aí tem uma grande importância. nós vamos notar uma coisa bem interessante no partido do Kassab, tá? Depois eu vou contar para vocês o que ele está tentando repetir. Olha que interessante. Então vamos lá. Então quando você pega Quanto de emendas o Republicanos mandou? 1,2 bilhões. Agora veja só. E aí você vai me explicar a estratégia do Kassab. O Kassab ele enviou 1,8 bilhões. Para quantas cidades? O Kassab enviou para A partido deles? Exatamente, para 1.376 cidades. Então, E o Republicanos para 900 cidades. o Por quê? Kassab, ele quer que o partido dele, o PSD, ele seja um partido municipalista, mimetizando, né, o que era o PMDB. Não sei se vocês lembram, o PMDB era o partido que tinha o maior número de municípios, tá, com prefeitos. E o Kassab, ele vem com essa vontade, né? Ele quer ter prefeitos em vários lugares. A estratégia dele é preocupação do pulverizar. Kassab não é eleger presidente, governador, ele quer eleger prefeitos e aumentar a bancada dele. Esse é o ponto, porque ele quer se fortalecer como era o PMDB da época, aí da década de 90, em 2000. Então, ele quer transformar o foco dele é município, não é nem senador, não é governador e nem presidente, tá? Ele colocou o Caiado, sim, mas o interesse dele não é esse. Ele quer se espraiar pelos municípios. Exato. E aí a gente vê isso
no mapa, né, de emendas aí do entre o republicanos, né? E o PSD do Kassab. Olha como que eles estão muito bem também divididos. Olha, a mancha, né, se espalha, né, pelo Brasil. Isso. E aí você consegue identificar aqui direitinho no mapa como isso está bem estabelecido. E embaixo você tem uma lista detalhada das cidades que receberam emendas de ambos os partidos ou somente de um. Tá? E então, vale a pena vocês conferirem. Por que eles investem em algumas cidades e outras não, né? Isso, eles têm uma preocupação com questão eleitoral. Então, também é importante. Olha como a questão partidária influencia nas emendas, tá? Para eles, eu vou falar para vocês, antes, na década de 90, 2000, quando o presidente queria ter o apoio dos partidos, o que o presidente fazia? Ele dava um ministério para um, dava um ministério para o outro, ia criando, né, vários ministérios. Hoje eles não se interessam mais por ministérios. Não. Eles querem as emendas. Então, quanto maior a bancada, maior vai ser o valor de emendas. E eles têm cada partido tem vários ministérios, comparado ao orçamento de cada ministério. Então, para eles é melhor isso aumentar. Isso é o poder de barganha deles. A barganha deles isso é hoje, tá? Assim, então, acabou a questão ministérios e agora é a questão emendas. E aí isso entra num outro tópico que vai ser muito interessante de nós analisarmos depois dessa. Que nós vamos desmistificar uma coisa interessantíssima, né, César? Exato. Números não são só números. Dados não são só dados. Eles precisam ser contextualizados, interpretados. E aí nós temos uma curiosidade para contar para vocês, que César, fazendo a importação dos dados, acabou descobrindo, trabalhando em cima disso. Que isso refere-se exclusivamente às emendas PIX, pois elas que estão assim no centro do furacão quando se fala em emendas, porque é onde gera-se ao mesmo tempo amor e ódio, porque você quer facilitar o envio para as cidades ou para o estado e ao mesmo tempo você, em teoria, você teria uma fragilidade na fiscalização. Do que foi feito realmente com esse dinheiro, né? Exatamente. Mas aí a gente tem por que ter um número. Qual é o número, César? É o padrão das emendas. Então, assim, as emendas, elas, assim, por lei, você tem um teto, na qual eu posso enviar cada emenda no valor de R$ 99.500. Tá? E aí, os deputados, eles utilizam da seguinte estratégia. Então, eu vou enviar múltiplos desse valor. Tá? E você tem um múltiplo, que é o número mágico, que para o ano de 2026 é o valor de R$ 398 mil, que significa 4 vezes 99.500. E por que esse número mágico? Porque quando você tem um valor abaixo de R$ 400 mil para as emendas PIX, facilita o envio, você tem, em teoria, menos fiscalização e, consequentemente, chega mais rápido ao destino, seja para executar ou não a obra, ou prestação de serviços. E aí cabe ao cidadão fiscalizar se a emenda foi ou não executada. Sim, certo? E é interessante porque aí eu pego um deputado que ele vai mandar para uma cidade, aí ele fala que ele mandou 4 emendas para lá. No valor, aí o total 398 mil. Mas quando ele fala que ele mandou 4 emendas, ele está mostrando que ele tem uma preocupação com aquele município e que tudo tá, sabe? Mas no fundo, isso é uma estratégia. Exato. É uma estratégia e a gente vem falando sobre isso. O TCU sabe disso. Então, assim, eles criam mecanismos para poder transferir esse dinheiro mais rápido, não ter tanta fiscalização, porque o TCU costuma, o MP, o TCU costumam fiscalizar valores mais altos, né? Aí quando você bota 99.500, é um valor baixo, né? Comparado ao que a gente tem de
62 bilhões em emendas é um valor baixo. E aí você criou esse painel justamente para poder mostrar como funciona. E aí tem algumas coisas. E entra mais uma vez os partidos, Exato. né? Como que os partidos trabalham esses 99.500. E aí você dá um exemplo que é bem didático, com dois parlamentares que são famosos e estão há muito tempo, que é o caso do partido do PP, tá? Então, eles têm 84% de padrões, tá? E aí, quando a gente usa aquele número mágico, que é 4 vezes 99.500, ou seja, emendas no valor de R$398 mil, tá? Eu tenho 242 parlamentares, tá, que enviaram emendas. E aí, olha só que interessante. Desse padrão. Aí você pega o senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí. Sim. Vocês sabem por quê? Ele usou isso. Isso é uma estratégia. Tá, ele é candidato à reeleição, César. Isso, então nós temos que entender como que ele mandou para as cidades para agradar todos os prefeitos. Ele enviou 62 emendas, né, utilizando desse valor. Foram para cidades diferentes? Para quase todo o estado. Ele diz assim, ele pulverizou o envio dessas emendas, sempre com esses valores mais baixos. Tá? Isso é uma estratégia. É uma estratégia que muitos parlamentares utilizam, como nós acabamos de citar. Quando eles usam o recurso das emendas PIX, então eu quero usar esses múltiplos que facilitam a aprovação, facilitam o envio, facilitam o pagamento, e aí cabe a vocês que votaram nesses parlamentares, ou que vão votar, esse ano, analisem como eles estão enviando essas emendas. Exato. Porque o que acontece com esses parlamentares que enviam esses valores pulverizados é que eles querem o apoio de todos os prefeitos. Isso. Eles não querem criar confusão entre o prefeito. Então ele manda menos, mas ele manda para todo mundo. Uhum. Então é uma estratégia. Quem é o outro do PP também, que está sempre na lista dos 398 mil? Exatamente. Então vamos lá. Você, no estado de Santa Catarina, você tem o Esperidião Amin. Tá? Então 97% das emendas utilizam o padrão de 4 vezes o envio. Ou seja, novamente o valor de R$398 mil. Então aí quando vocês entram lá no painel do Esperidião Amin, vocês vão ver lá, total de emendas PIX, um valor lá alto, total pago, a mesma coisa. Só que quando você desmembra isso, você vê que ele pulveriza também por quase todo o estado, utilizando da mesma estratégia. Então aqui cabe mais uma vez a gente mais explicar. Um candidato à reeleição. Tá? Isso, também tem isso. Então cabe aqui a gente explicar a seguinte situação para vocês. Aqui a gente está informando e desmistificando os dados. Aqui a gente não está nem dizendo nem acusando, nada disso. A gente está mostrando os padrões, as estratégias, tanto é que você está dentro da lei. Só Sim. que se você Sim. tem a lei e aí você utiliza dessa estratégia e depois você tem que fiscalizar o que foi feito ou o que será feito, cabe ao cidadão, cabe ao TCU e outros. E aí, do outro lado, tem o pessoal que não segue essa linha dos 398 mil. Sim. Que tem, por exemplo, o Giordano, né, o senador de São Paulo, e também tem o Alcolumbre, que não são candidatos à reeleição. Isso. Então, eles mandam um valor de emenda altíssimo para um único lugar. Exato. Então, assim, não tá... A questão não é só porque usa 398 mil que tá errado, e nem só porque usa... Assim... É porque não existe critério. Isso. Ninguém sabe quais são os critérios. O critério que tem hoje, para quem está na reeleição, é pulverizar, e aí é um critério político, e não um critério técnico, tá? E isso se enquadra em todos os partidos. Todos os partidos. E isso tá? A gente tem disponível... Não é só o PP, tá? Não é só o PP, todos os partidos existem um padrão.
vamos falar do PT, Isso. por exemplo. O PT também, a mesma coisa, a mesma estratégia, ele pulveriza também o valor de 4 vezes, ou seja, 398 mil. E quem foi o campeão do PT em pulverizar? Rogério Carvalho. Ele é um senador. Exatamente, do PT de Sergipe. Sim, o senador de Sergipe também 48 emendas, utiliza 91% de padrão. Tá? Então, fica a dica para vocês consultarem, analisarem e principalmente cobrarem. Sim. Por que ele está enviou para essa quantidade de cidades? Qual foi o intuito? Qual é a estratégia? Tá? Então, é mais uma maneira de vocês entenderem os dados. E entender que dados não são aleatórios. Eles têm contexto, tá? Então, é por isso que não podemos cair no discurso. Números absolutos não significam absolutamente nada. Tá? Então, temos que entender todo o contexto, toda a questão da campanha eleitoral esse ano, principalmente, desses valores que são enviados e que não tem muita transparência e segue, entendeu? Então, e aí, ao mesmo tempo, você vê declarações patrimoniais que sobem. Então, tem que analisar muito bem como está sendo feita essa questão das emendas, tá? Os partidos, eles têm responsabilidade, sim, porque eles, além dessas emendas individuais, aí, eles têm emenda de relator e emenda de bancada, que nós já falamos sobre isso. Então, é mais um valor, mais uma destinação que eles escolhem, como eles vão investir esse dinheiro todo que eles recebem. É muito dinheiro. Então, vamos agora, qual vai ser nosso próximo painel? O nosso próximo painel, e aí também diz muito, que é muito legal de se ver e para vocês poderem analisar, tá? É o painel é um comparativo entre as emendas PIX e as emendas de projeto definido. Lembra que nós falamos das emendas PIX que vêm sendo questionadas? Isso. E aí teve a migração, por exemplo, do PT, aí houve uma diminuição. Eu tenho um pessoal que não usa as emendas PIX porque eles questionaram elas junto ao STF, então por uma questão de coerência, né? Eles não utilizam emendas PIX. E aí a gente tem nesse painel que faz um comparativo entre as emendas PIX e as emendas de projeto definido. Então você tem lá um filtro na qual você pode selecionar o ano, você pode selecionar se você quer visualizar deputados e senadores, ou somente deputados, ou senadores. Ou ambas, né? Ambos, por estado e por partido. Então eu vou pegar aqui como exemplo, tá, a questão dos senadores no ano de 2026, tá? E aí a gente tem lá o nosso componente. Quanto que foi pago em emendas PIX no senadores? Senadores, em 2026 nós temos de emendas PIX 1 bilhão e de projetos definidos 2,7 bilhões. Vamos ver quanto que foi em 2025, só para a gente confirmar a nossa tese de... Exato. Aí você pega aqui, como o ano de 2025 engloba o ano total, né, o ano todo, e em 2026 ainda faltam alguns meses, então você tem de emendas PIX 1,5 bilhões de emendas PIX e de projetos definidos 3 bilhões. Só que nós temos que notar uma coisa. O montante de emendas pagos esse ano é superior já ao que foi pago ano passado inteiro. Isso. Então, existe também uma questão de... Olha como que eles pararam de usar a PIX para sair dos holofotes e botaram só projeto definido. Então, a gente já viu pelos senadores como que tá. Mas mesmo assim, a gente tem a galerinha ali que tá no ranking, né? Exato. E aí, quem é o campeão de emendas PIX no ano de 2026? No Senado. No Senado. É o nosso amigão da cidade de Osasco, o senador Jordano, que já enviou mais de 35 Lembra, ele estava lá no ranking de maior número de emendas, né, totais, né? E agora ele lidera aqui emendas PIX, né? E ele não é candidato à reeleição. Então, olha o que nós falamos, vai ver como que ele mandou as emendas dele. Foram quantas emendas que tem aí na dele? Uma emenda. Uma emenda. Para qual cidade? Osasco. Aí vou colocar o segundo e o terceiro colocado para vocês entenderem. O segundo colocado é o Cleitinho, senador
hoje candidato ao governo de Minas. Ah, ele é aquele senador que faz videozinho falando que vai cortar, que político é vagabundo, que vai Isso. cortar, que tem que cortar gastos de político. Olha quanto que ele gastou de emendas Pix, tá? 28,4 milhões. E eu vou falar, ano passado a maior emenda dele, Pix, foi pro irmão dele, que era prefeito em Divinópolis, que agora é candidato a deputado federal. Ele renunciou o cargo e agora é deputado a candidato federal. Exato. Questionamos ele várias vezes. Por que ele escolheu mandar para Divinópolis a maior emenda? Ele não responde. Nunca Então, respondeu assim, vale essa. ver também a questão que a gente sempre fala, discurso e dados, né? Isso. São coisas Então, bem ele distintas. preferiu usar emendas Pix, mesmo sendo questionado no STF, e ele vem a público falar que política é vagabundo. Exato. E o terceiro colocado é o Jaime Bagatoli, do PL, De onde? de Rondônia. Rondônia. Tá? Enviou também uma emenda no valor de 28,3. Certo. Aí quando vocês vão olhar no painel, vão verificar a diferença de projetos definidos, o nosso campeão. Aliás, Até o ele é momento- campeão no Congresso, tá? Exatamente. E o Eduardo Braga, ele é campeão, líder em todas as emendas no Congresso. Ele já enviou somente de emendas PIX. Não, de emendas projeto definido. Perdão, de emendas de projeto definido, 73,3 milhões. Em segundo lugar, Jader Barbalho, 67,6. E em terceiro, o senador Weverton, do PDT do Maranhão. O Weverton, essa semana, ele tava na mídia, ele tava na página, né? Foi Mas não era citado de na política, mídia. mas sim Isso. policial, né? PF, Envolvidos. investigando a irmã. Então, assim, é candidato à reeleição, tá? É candidato à reeleição, então Fiquem presta bem atentos. atenção nesse pessoal, tá? E agora a gente vai mudar para os deputados. E aí nos deputados, Quanto foi o valor total de deputados da emenda Pix? de emendas PIX, 3,4 bilhões e de emendas de projeto definido, 8,3 bilhões. Tá vendo? Quase 3 vezes mais de projeto definido. Eles fizeram essa mudança. E ano passado, vamos só para a gente comparar novamente, 2025, né? Exato. Em 2025 nós tivemos 5,3 bilhões de emendas PIX e 10 bilhões de emendas de projeto definido. Veja, ano passado foi o dobro. Exato. Esse ano está sendo 3 vezes mais. Então, eles realmente mudaram para tirar o foco, tá? Mas não quer dizer nada. Aí vamos lá, os 3 primeiros. Tem a doutora Alessandra Haber. Quem A é essa doutora Alessandra, vale falar sobre ela. Primeiro que ela foi considerada a maior emenda que foi enviada na Câmara dos Deputados, tá? Uma emenda acho que no valor de 24 milhões. E sabe para quem que ela mandou? Uma prefeitura administrada pelo marido. Os dois são médicos. E vale conferir quais são os índices da saúde nesse município. Tá? Exato. Então, vá lá conferir quem é a prefeitura. Acho que o marido dela agora renunciou também. Acho que ele é candidato a deputado estadual. Então, tá tendo uma dança das cadeiras ali. Mas é a maior emenda dela. Tem até publicação, tá, em jornais falando. É a maior emenda que foi enviada, foi a dela dentro da Câmara dos Deputados. Exato. Tá. E em segundo lugar eu tenho o Júlio Lopes, do PP do Rio de Janeiro. Esse Júlio Lopes também, ele tem algumas coisas dele obscuras, tá? Então vale também dar um Google sobre ele e vale ver para onde ele mandou as emendas, tá? Exato. Eu não vou dar spoiler não, mas são redutos bem interessantes. Fica a dica para vocês. Sim. Tá? E em terceiro eu tenho o Rodolfo Nogueira, do PL de Mato Grosso do Sul. Eu não tenho nada para falar sobre ele. Já por projeto definido, em primeiro lugar, temos que nós já comentamos no episódio passado, Domingos Neto, depois o Fausto Júnior, e em terceiro... Também, né? Também. E em terceiro, o Fábio Garcia, do União. Esse Fábio Garcia, ele também é um outro que está envolvido em situações bem embaraçosas, tá? Exato. Aliás, ele mandou acho que uma única emenda também para Cuiabá. Ele é... Então, vale dar um Google também do senhor Fábio Garcia, tá? Tem coisas aí saindo nos jornais sobre ele. Exato. E por fim, a gente quer citar, né, para vocês pesquisarem,
temos um painel que é relacionado ao ranking das cidades por estado que receberam maior quantidade de emendas. Exatamente. Então, você que mora em Rondônia, você que mora... Se bem que Rondônia, né, foi quase todas as cidades que receberam emendas, né? Rondônia, Acre, quase todas as cidades. Amapá, né? Exato. Quase todas as cidades receberam as emendas. Aliás, né? Amapá tem uma curiosidade, tá? Em 2025, todas as cidades receberam emendas. E em 2026, somente uma cidade não recebeu emenda até o momento. Qual foi, Grace? Do Oiapoque. Vocês conhecem Exato. Oiapoque? Tem aquela antiga, que antes antiga era o ponto máximo, né, do Brasil Norte, né? Isso. Era Oiapoque, agora mudou. Então era Oiapoque ao Chuí. Lembra? Eu fui na escola, aprendi isso, mas agora mudou, tá? Não é mais Oiapoque, mas essa foi a única cidade que não recebeu emendas esse ano. Então, e ano passado ela recebeu sim. Ano passado ela foi agraciada com emendas do Alcolumbre, emendas PIX do Alcolumbre. E do Randolph. E do Randolph, né? Tá. Mas esse ano ela ainda não recebeu. Eu não sei por quê. Talvez. Não sei. Talvez eles não encontraram ela e aí não mandaram emendas para lá. Como mudou o ditado, então acho que eles se perderam e acabaram. Aliás, a regionalização das emendas no norte, ela é maior do que no sul e sudeste, tá? Lá, a maioria das cidades recebeu emendas, valores altíssimos de emendas. Isso. Eu acho que vale a gente lá dar uma passada antes de falar por ranking por estado. Vamos lá passar no ranking das cidades? Sim, é o emenda cobertura regional. Exato. Quando você clica aqui em cobertura regional, você tem a possibilidade de verificar, né, sobre as emendas, principalmente as PIX por região, e elas dizem muito. Então, nós temos até o momento, tá? No ano de 2026, uma cobertura de 86% dos municípios. Da região norte? Não, total. Total que receberam emendas. E, até o momento, 738 cidades que não receberam emendas PIX até o momento. E aí, quando você clica aqui na cobertura por região, a gente verifica que você tem a região norte, você tem a região que recebeu 450 cidades. Então, eu tive, das 450 cidades, eu tive uma cobertura de 425 e 25 não receberam. Por que essas 25 não receberam? Sim. Isso é uma... Por que as 425 receberam? Boa. O mesmo vale para a região nordeste, na qual eu tive 1.559 que receberam e 235 que não receberam. Então o painel ele é muito explicativo porque você consegue também visualizar por região, por estado, quais cidades receberam e quais cidades não receberam. Sim. Então aqui, a questão do debate aqui sobre as emendas é justamente sobre isso, porque o discurso do parlamentar, né, aí entre o deputado e o senador, isso eu estou falando, a plataforma de Olho em Você, ela monitora os parlamentares que estão na atual legislatura. Aqueles que serão candidatos também virão com um discurso sobre essa questão das emendas, de investir em determinado município, em determinada região, e isso é um poder de barganha, tá? Então tem que ficar atento a esse tipo de discurso com os dados e aquilo que você consegue Aliás, eles usam o seguinte discurso: votem em mim que eu vou trazer emendas para o município de vocês. Isso, exatamente. Tá? É isso mesmo. Esse é o discurso. Então, ou votem em mim porque eu já trouxe emendas para vocês. Exato. E saiu uma pesquisa agora há poucos dias que o que leva um eleitor a votar no senador é quando ele fala que vai trazer recursos para o município. No caso, emendas. Então, toma com bastante cuidado, né, com esse tipo de discurso. Porque quem executa o orçamento é o executivo, tá? Não é legislativo. Então, a gente também tem uma disfunção aí nessa questão das emendas. E
essa questão do deputado ficar falando que vota em mim, que eu vou trazer emendas, isso pode configurar abuso de poder econômico, pode configurar a compra de votos. Então, toma muito cuidado. A galera que bota plaquinha, esse trator é da emenda de fulano de tal. Isso é abuso de poder econômico, porque se eu tenho um deputado que bota isso, e tem um deputado agora, um candidato agora, que vai disputar com ele um cargo, né, para deputado, e a população do local vê um que já trouxe e outro que não tem ainda nada, aquele que já trouxe sai na frente. Isso eu conheço porque eu sou de cidade pequena e sei muito bem como funciona. Então, vale tomar cuidado com esse tipo de situação. Muitas vezes é um engodo, tá? Eles usam as emendas para conseguir esses votos, esse apoio da população dessas cidades, principalmente menores. Mas aí por isso que vale a pena a gente conferir lá no ranking dos estados, né? Para saber quais cidades que receberam. Quais foram as principais cidades que receberam emendas. A gente pode até pegar aqui o exemplo do estado da Graça, que é o Espírito Santo, e aí a gente tem aqui como verificar quais são as 10 maiores cidades que receberam Só para confirmar emendas. Aqui que eu estou perdida agora, eu quero saber quantos municípios que tem lá, que eu estou na dúvida, deu um branco. Mas pode ir falando, César, sobre... Então vamos lá. Espírito Santo, a cidade que mais recebeu emendas foi Vitória, depois Vila Velha e em terceiro lugar Guarapari, tá? E aí isso diz muito porque você pega... Realmente eu estava certo, eu devia ter falado. O Espírito Santo tem 78 municípios. 78 municípios, tem municípios que dependem exclusivamente do fundo de municípios, tá? Para poder sobreviver. E aí eu tenho a escolha de algumas cidades que receberam. E aí eu vou falar para vocês, Vitória, não sei se vocês conhecem Vitória, mas é uma cidade rica, tá? E ela recebeu o maior número de emendas. Então aí eu tenho outro município no noroeste do estado, precisando talvez muito mais dessas emendas, e elas não chegaram para lá, ficaram paradas em Vitória, né? Então, para você ver como que não existe um critério técnico. Aí, qual é a segunda? Foi... Vila Velha. Vila Velha é a segunda cidade, assim, a maior população que tem é Vila Velha, mas é uma cidade também que é rica, né? E olha, por que não mandaram para outro município para ajudar, né, na regionalização, desenvolvimento regional? Eu tenho um grave problema no Espírito Santo é um estado que quer crescer pela logística, mas tem estradas, por exemplo, que eu falo da BR-262, que eu venho cobrando muito, a duplicação que não é feita, que liga Cariacica a Corumbá, tá? E a gente sofre muito lá com trânsito, com acidentes, e nada de emendas é voltada para melhorar aquela rodovia. Ninguém não consegue fazer leilão, não privatiza, então a gente vive nesse limbo. Enquanto eu vejo senadores e deputados mandando emendas para pavimentação de asfaltos e, assim, Nada completamente fora. Saneamento básico, o Espírito Santo tem um grave problema de saneamento básico, principalmente no interior, e assim, os rios que abastecem a Grande Vitória passam por essas cidades, então não tem investimento em saneamento básico. Sim. Sofre com especulação imobiliária, tá? Desmatamento, e você também não vê nada voltado para esse tipo de área. Outro problema gravíssimo é que eu estou falando disso principalmente porque sou de Domingos Martins, e ali é a pequena agricultura familiar que domina a cidade, né? A renda vem da agricultura familiar. Veja quanto que mandaram para lá para ajudar na agricultura familiar, que eu falo na questão técnica, de uma família precisar de um técnico, tudo isso não tem investimento nessa área. E esse é um grande problema, que é o fato que a Graça ela comenta muito, que é a questão assim, do critério. Por que a cidade A recebe um valor e a cidade B recebe um valor menor ou muitas vezes não recebe? Então isso diz muito. E principalmente que eu vejo
Qual o motivo? Tá? Sim. Muitas vezes, assim, a gente já sabe o motivo. Sim. Muitas vezes envolve muito mais a questão política, ou seja, eu conquistar uma reputação política, eu ter um ganho político, do que efetivamente um bem econômico ou social para a E cidade. aí eu vou falar, muita emenda aí foi para Domingos Martins, para a saúde, e conversando com as pessoas lá, a saúde de lá piorou. Não tinha pediatra. Um tempo atrás não tinha pediatra, não tinha obstetra. Então, onde esse dinheiro da saúde foi investido? Entendeu? E muitos. Então, assim, e é o que eu sempre falo. Mas emendas de destinação específica foi lá para a saúde. Muitas vezes o município não precisa mais de investimento na saúde, tá? Estou falando isso. Talvez não seja a principal necessidade dele. Precisa de um investimento em uma outra coisa. Exato. E não está indo para essa outra coisa. Ou o município não precisa mais de trator. E continua ainda emendas para comprar trator. Porque é fácil botar placa, botar uma faixa no trator. Agora, botar faixa no saneamento básico, não vai conseguir. Então, a questão das emendas, por isso que olhe lá no ranking dos municípios das cidades, né? Do seu estado, e veja qual é a prioridade do seu deputado, sua bancada. Isso. Eu estou falando do Espírito Santo, que eu conheço, e essas cidades aí não deveriam ser prioridades da bancada, dos deputados, tá? Deveriam ser outras cidades que precisam muito mais, já que deixaram todas essas cidades se emanciparem, mesmo não tendo a capacidade de ter renda para se manter, pelo menos então deveriam manter essas cidades melhores. Agora, não adianta ter um município que não tem não tem uma estrada bem feita, não tem hospitais, regiões do Espírito Santo que não tem hospitais, que todo mundo vai para Vitória. Então, assim, por que estão mandando para cidades que já tem uma estrutura melhor, que é Vitória e Vila Velha? Por quê? Essa é a pergunta. Por quê? Tá. Então, acho que com isso a gente mostrou aqui um pouquinho sobre essa questão das emendas. Esses painéis são importantíssimos. Exato. Tá? Aqui o objetivo é mostrar os dados, explicá-los de uma maneira simples para que vocês entendam. E acho que assim, principalmente para vocês conhecerem a quantidade, o objetivo dessas emendas. É uma quantidade de dinheiro muito, muito alta, tá? E muitas vezes esses parlamentares, eles se acham que estão acima de tudo e de todos, ou seja, principalmente na questão de leis, eles acham que prestam favores e que não precisam dar satisfação, e é justamente o contrário, tá? Porque nós que os elegemos, então cabe a nós decidirmos quem nós colocaremos. Por isso que pelo menos uma das coisas que o presidente Lula vem falando é que ele achava que as emendas deveriam ser de forma participativa. Isso. A sociedade participar das escolhas dessas emendas, entendeu? Então, assim, pelo menos tentando fazer isso. E aí eu acho que talvez essas emendas fossem usadas para poder solucionar realmente os problemas que o povo tem. Mas isso hoje, foi quase um desabafo, né? Desculpa, porque eu fico indignada, e principalmente vindo a eleição agora, e a gente vê que essas emendas são usadas também, mais um pouco de poder desses parlamentares que já estão no cargo. Eles saem na frente com essas emendas, né? Então, isso no pleito, que já é um pleito complicado, eles já saem na frente com as emendas, com números, até números, então, com o fundo partidário, já tem a divulgação de atividade parlamentar deles de 4 anos, que já serviu como publicidade do trabalho deles. E aí, como que entra uma pessoa que nunca entrou na carreira política? Só se você for filho de um político, né? Porque a gente vai falar. O próximo episódio nosso
Vai Nós ser vamos justamente falar as sobre eleições. eleições, e suas... questão patrimonial, questão de feudos de famílias que usam a política como herança, É pai, filho, filho, Espírito Santo, papagaio, né? todo Então, mundo todo mundo quer. junto ali, falam mal da política, mas enfiam todo mundo. É igual Exato. cantor, é igual cantor, é igual cantor. Falam mal que a vida de cantor é ruim, que isso aqui, mas bota filho pra cantar. Isso. É igualzinho, No assim, mesmo estilo. sabe? Então, assim, Exato. o próximo encontro nós vamos falar sobre isso, até porque todos os candidatos já subiram com a declaração patrimonial. Isso. E E vamos com as suas falar sobre isso candidaturas, com as né? candidaturas, vamos saber quem é quem. E então, nosso programa vai ser isso. E a gente espera que vocês venham compartilhem esse programa. E 2 detalhes importantes, tá? Então, como a gente está aprendendo, então peço que vocês façam a inscrição no canal do YouTube, que é muito importante. Ativem as notificações, que isso ajuda o canal também, quando vocês tiverem vídeos novos, né? E estamos presentes nas outras redes sociais, no Instagram, no TikTok e no X. E se quiserem ajudar, contribuir com pouco, a Exato. gente agradece, porque a gente mantém esse canal sozinho, Com sabe? recursos próprios. Só a exatamente. AWS que permite que o armazenamento ajude. Isso. dos dados, que é super importante. Então, até a próxima Até a próxima. sobre eleições. Exatamente.